Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo num texto famosíssimo, mas olha, não vamos olhar para ele só pelo aspecto religioso, não. A ideia aqui é dissecar a execução meticulosa de um verdadeiro tratado geopolítico de altíssimo risco, lá na Idade do Bronze. Pois é, a gente vai entender como o Êxodo 19 funciona como um protocolo diplomático completo nas areias do deserto do Sinai. A nossa rota hoje passa por 5 passos essenciais. 1. O eixo do mundo. 2. O Tratado de Suzerania. 3. Protocolos de pureza ritual. 4. Fogo, fumaça e shofar. E, por fim, a transição de fugitivos à nação. Ponto número 1. O eixo do mundo. O local e a montanha. Imaginem a cena. Terceiro mês após a saída do Egito e aquela multidão imensa chega no deserto do Sinai. Eles se posicionam num anfiteatro natural gigantesco, de frente para um pico extremamente imponente. Na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, uma montanha isolada como Jabal Musa não era só um acidente geográfico. Ela era literalmente o axis mundi, o eixo do mundo. Era o ponto exato onde a terra física cruzava com a dimensão divina dos céus. Ou seja, não era um acampamento qualquer. Era o local perfeito, uma espécie de arena exclusiva para um encontro diplomático dessa magnitude. Ponto 2. O Tratado de Suzerania. Os termos do contrato. Quando a gente analisa as letras miúdas dessa proposta, é impressionante ver como eles adotam a mesmíssima linguagem legal dos antigos tratados entre suzeranos e vassalos. Aquele acordo no Sinai não caiu de paraquedas. Na verdade, foi uma extensão massiva em nível de Estado de uma aliança feita com Abraão 600 anos antes. Então a gente tem o pontapé inicial na Era Abrâmica, um hiato brutal de 6 séculos até o Êxodo, e finalmente no terceiro mês após a fuga, chega essa grande atualização legal atrelada a uma obediência estrita. E é aqui que entra uma palavra hebraica muito fascinante: segula. A gente costuma ver isso traduzido como tesouro peculiar, mas historicamente o peso é bem mais institucional. Era um termo usado para descrever a propriedade privada de um soberano, algo que ficava de fora dos registros oficiais do Estado, pertencendo exclusivamente à coroa. O suzerano convida o povo a ser a sua segula. Isso arranca toda aquela linguagem religiosa vaga e coloca a coisa num status super específico. Eles teriam a proteção direta e pessoal sob as asas do rei supremo. Essa mudança cultural é simplesmente revolucionária. Pensem no contraste. Na sociedade egípcia, de onde eles tinham acabado de sair, os deveres sacerdotais eram restritos a uma pequena casta de elite, um clubinho muito fechado. Já a proposta do Tratado no Sinai vira o jogo de cabeça para baixo. Oferece que a nação inteira, de forma totalmente coletiva, atue como um reino de sacerdotes, servindo de mediadores para o resto do mundo. Mas para fechar esse acordo precisava daquela assinatura, certo? Para selar a etapa diplomática oficialmente, uma confirmação audível era obrigatória. O consenso coletivo daquela multidão inteira, ecoando a frase "faremos tudo o que o Senhor disse", funcionou na prática como assinatura oficial e irrevogável desse tratado. Terceiro ponto: protocolos de pureza ritual, preparando para o encontro. Contrato verbalmente aceito? Beleza. Agora precisava preparar todo mundo para sair do dia a dia profano, comum, para um estado completamente sagrado. E foi implementado um cronograma cravado de 3 dias. Logo no primeiro dia, lavar as roupas. E, gente, lavar roupa ali não era só questão de higiene básica. No Antigo Oriente Próximo, era um rito de passagem exterior poderosíssimo, mostrando que eles estavam se purificando internamente para receber o suzerano no terceiro dia. Além da limpeza, foi exigida uma abstinência total e limites físicos muito estritos foram traçados na base da montanha. A ideia não era classificar a vida cotidiana como ruim, mas canalizar 100% do foco psicológico da comunidade para o evento que se aproximava. O dia a dia precisava ser congelado. Todo o foco, sem exceção, tinha que estar na chegada desse grande dignitário. Quarto ponto: fogo, fumaça e shofar. A chegada do suzerano. A narrativa dá uma guinada dramática para o clímax da cúpula e vira um verdadeiro bombardeio para os sentidos. Utilizando aquele imaginário atmosférico pesado, muito associado às divindades da tempestade daquela região, o texto descreve um cenário esmagador para provar a autoridade. A lista é impressionante. Relâmpagos que cegam, trovões ensurdecedores, uma nuvem espessa, fumaça escura subindo como os vapores de uma fornalha e a montanha literalmente tremendo de forma violenta. Diante desse cenário que parece o fim no mundo, é natural a gente se perguntar: mas precisava de tudo isso? Por que um espetáculo meteorológico tão aterrorizante era necessário para firmar um contrato?
Essa pergunta nos força a olhar o lado analítico e estratégico por trás do terror. A grande sacada aqui é que o suzerano supremo era, por natureza, totalmente invisível. Então, toda essa manifestação física brutal, somada ao volume cada vez mais crescente e insuportável daquele chofar, a trombeta real, era exigida por um único motivo: para autenticar fisicamente a presença. Era a prova incontestável do poder supremo perante uma nação vassala extremamente vulnerável campada logo abaixo. E o nosso quinto e último ponto: de fugitivos à nação. O papel do diplomata. Executar um tratado dessa magnitude de forma segura exigia obrigatoriamente uma cadeia de comando muito clara, senão o resultado seria desastroso. E foi aí que Moisés entrou, desempenhando o papel vital de diplomata e intérprete. Ele virou o único canal de comunicação oficial aprovado, navegando habilmente entre o perigo esmagador lá do topo da montanha e o acampamento base com as pessoas. É fascinante observar esse passo a passo de transformação. A gente vê uma multidão de fugitivos, depois virando uma comunidade unida por um contrato, até chegar ao status de nação sagrada. Através dessas etapas meticulosas de chegada, acordo legal, purificação e apresentação do poder, um bando de ex-escravos vulneráveis foi literalmente reorganizado e costurado em uma nação oficial, coesa e cheia de propósito. Para encerrar a nossa explicação de hoje, fica uma reflexão gigantesca. Como os ecos inegáveis desse contrato diplomático lá da Idade do Bronze ainda formam a base das estruturas jurídicas e morais que a gente usa hoje. É incrível pensar que o DNA estrutural daquele pacto antigo, assinado na poeira de um deserto, ressoa ativamente nas nossas ideias mais profundas de leis consensuais, consentimento e organização da sociedade moderna. O passado molda o presente de maneiras surpreendentes. Fica o convite para continuarmos explorando as raízes da nossa história. Até a próxima!